Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução ao sistema de distribuição de vapor, destacando as principais características que esse sistema deve ter. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando pensamos num sistema de distribuição de vapor é o que deve ser levado em consideração no dimensionamento, quando a gente pensa nas tubulações, nos acessórios, quais são os aspectos que são considerados nesse momento de especificação e definição desse sistema de distribuição. A gente pode separar esses aspectos em duas classes ou dois tipos. Primeiro, aqueles aspectos técnicos, e dentro desses aspectos técnicos, nós temos que prestar atenção na perda de carga, ou seja, no dimensionamento basicamente da tubulação, do diâmetro e da quantidade de acessórios. Isso pode influenciar na quantidade de vapor a ser distribuído, porque se a perda de carga é muito elevada, a quantidade de vapor pode reduzir. A gente tem que lembrar que o vapor ele é um fluido compressível. Então, apesar da conservação da massa valer, é óbvio, mas a sua vazão em volume pode reduzir se a perda de carga for muito significativa no sistema. O isolamento térmico, que vai garantir a temperatura adequada e reduzir a probabilidade de geração de condensado, reduzindo então a quantidade de umidade nesse vapor ou no equipamento consumidor do vapor. E a qualidade do vapor, que é a umidade propriamente, a gente pode associar também nessa qualidade aí a pureza, a isenção de contaminantes do vapor provenientes tanto do sistema de distribuição, dos equipamentos que vão se degradando, quanto da própria caldeira. E dentro de todos esses aspectos, cada um deles deve estar atrelado ao aspecto financeiro, o econômico, ao custo da instalação, porque não adianta a gente buscar o estado da arte em todos os aspectos técnicos, atender todos os requisitos, mas o custo dessa instalação ser muito elevado ao ponto de inviabilizá-la. Então a gente sempre tem que pensar nesses aspectos técnicos, casando-os com o aspecto de custo econômico financeiro. Falando um pouquinho a respeito de cada um, a gente vai dar uma ênfase maior nesse vídeo aqui ainda no aspecto do isolamento térmico, mas só para resgatar um pouquinho da perda de carga, que é um assunto que está pouco fora do nosso escopo aprofundar, mas relembrando esse assunto, a perda de carga ela pode ser dividida em dois tipos: a perda de carga distribuída, que é aquela que ocorre ao longo da tubulação, devido ao atrito viscoso do escoamento, devido à rugosidade também da tubulação. Então, as perturbações e a resistência que o fluido oferece ao escoamento vai gerar essa perda de carga, porque parte da energia do fluido vai ser gasta para que o escoamento ocorra. E também a perda de carga localizada ou singular, que é aquela que ocorre pontualmente sempre que o escoamento ele é perturbado, seja numa mudança de direção numa curva, seja numa expansão ou numa redução, numa aceleração ou desaceleração, numa variação de pressão. Então qualquer perturbação que o fluido receba ou sofra, e essa perturbação vai gerar uma perda de carga singular. E a perda de carga total, então, é o somatório da perda de carga distribuída, que ocorre de forma cumulativa ao longo de toda a tubulação, do trecho reto, com as perdas de cargas localizadas que ocorrem em cada singularidade ou perturbação do fluido. E a perda de carga total, ela pode ser expressa por essa equação que está aí no slide, em que F é o fator de atrito, que depende da qualidade do material, da rugosidade e também da velocidade. O L é o comprimento da tubulação, então quanto menor a tubulação, menor a perda de carga, menor a trajetória que o fluido vai ter de percorrer, então menor energia ele vai gastar para escoar. A velocidade é ao quadrado, então quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então o dimensionamento em termos de perda de carga tem que prestar bastante atenção no parâmetro diâmetro, que vejam que ele está tanto no denominador da equação, o que por si só já reduziria a perda de carga, mas também ele vai influenciar diretamente
a velocidade, ou inversamente a velocidade. Quanto maior o diâmetro para uma mesma vazão, menor vai ser a velocidade. E vejam que a velocidade está elevada ao quadrado, então ela tem um peso muito grande no cálculo da perda de carga, dividido por 2G, onde G é a aceleração da gravidade. Então, quando a gente pensa, em linhas gerais, em perda de carga no sistema de distribuição de vapor, os princípios são semelhantes àqueles já estudados, quando a gente fala de distribuição de outros fluidos, líquidos inclusive, que é a menor trajetória possível, a menor quantidade de acessórios possível, de curvas, de reduções, de expansões e válvulas como um todo, e um material de boa qualidade para que a sua rugosidade seja a menor possível. Mas tudo isso, e o aspecto também do diâmetro. Em tese, o maior diâmetro vai gerar menor perda de carga, mas como falamos no slide anterior, um diâmetro muito grande vai implicar num custo mais elevado, tanto da tubulação quanto de todos os outros acessórios. Então é importante nós acharmos um ponto ótimo ali entre uma baixa perda de carga e um custo adequado. Falando um pouquinho de isolamento térmico, o isolamento térmico ele vai, como o próprio nome já diz, né, ele vai proteger a tubulação. Em tubulações de vapor ele sempre vai vir pelo lado externo. Existem aplicações muito específicas em que o fluido tem uma temperatura muito elevada, excessivamente elevada, por exemplo, gases de combustão, onde as temperaturas podem chegar a 800 graus Celsius, ultrapassar 1000 graus Celsius, aí o isolamento térmico é feito por dentro, e aí ela tem uma função adicional de, além de evitar a perda de energia para o exterior, é proteger a própria tubulação dessa temperatura excessiva. Mas no caso de vapor, o isolamento sempre vai vir externamente à tubulação. Normalmente é aplicada uma camada ou mais camadas de isolante térmico, de um material isolante efetivamente, e depois um revestimento, normalmente com chapas de alumínio, para proteger esse isolamento, tanto das intempéries quanto de choques mecânicos. E aqui a gente não vai entrar no método de calcular, mas eu trouxe aqui apenas essa imagem que a gente estuda bastante a gente vê bastante quando a gente estuda transferência de calor, que é aquele esquema de resistências térmicas, e é dessa forma que o isolamento térmico vai funcionar. A gente vai ter ali a própria tubulação, do lado interno aqui vai ter o fluido escoando, a gente vai ter uma espessura de tubulação e uma resistência térmica da própria tubulação, normalmente de aço, e aqui a gente teria o isolamento térmico com uma baixa condutividade térmica, que efetivamente reduz muito a transferência de calor, e finalmente a gente teria uma chapinha de alumínio ali apenas para proteger. Para lembrar a fórmula aqui, como é que a gente calcula, considerando a temperatura interna e a temperatura ambiente externa, a gente vai fazer por associação de resistências. Nós somos capazes aqui de calcular a partir de uma espessura qual vai ser a perda de calor, ou a partir da temperatura mínima requerida ao final do processo, definir a espessura. Então depende do que é entrada, o que é saída do nosso problema, mas essa figura aqui só para refrescar a nossa memória nos cálculos de transferência de calor, e nesse caso específico aplicando isolamento térmico em tubulações de vapor. Aqui está uma imagem, ou algumas imagens de um sistema com isolamento térmico. Aqui dá para perceber todo o sistema isolado. Então essa parte externa que a gente vê é aquela proteção. Normalmente essa proteção é feita de chapas bem finas de alumínio. O propósito principal, como eu já disse, é proteger principalmente de umidade, mas também de choques mecânicos, e dar uma certa resistência mecânica ao isolamento, que aqui a gente pode ver do lado direito da imagem, aqui uma manta de isolante térmico, e aqui a manta já enrolada, aqui a tubulação, e aqui uma outra estrutura que não seria essa aqui, mas uma estrutura mais resistente, inclusive com alguns anteparos soldados aqui na tubulação para suportar e fazer a fixação, mas nem sempre isso é necessário. Muitas vezes são utilizados grades, telas. Então a aplicação especificamente vai depender ali do caso específico, mas é importante ressaltar que o material que isola efetivamente é esse aqui. Então é feito espécie de um sanduíche,
e esse material ele não pode ser molhado, porque senão ele perde a sua capacidade isolante. Então, por isso que essas chapas aqui mostradas à esquerda são tão importantes para proteger a integridade física e proteger a manta da umidade. Os benefícios do isolamento térmico, pensando num sistema de geração e distribuição de vapor, são pelo menos esses listados aqui. O primeiro deles é a redução do consumo de combustível. Se a gente tem um bom sistema com um isolamento adequado, a perda de energia, a perda de temperatura entre a geração e o consumo vai ser muito pequena. Então a geração, o ponto de geração pode ser mais próximo, a característica do vapor no ponto de geração pode ser mais próxima do que a característica do ponto de consumo. Portanto, a gente pode, suponhamos que a gente precisa de um vapor a 200 graus e existe uma perda de 10 graus. Então a gente tem que gerar vapor a 210 graus. Mas se essa perda é maior, eu vou ter de gerar um vapor a uma temperatura mais elevada. Com isso eu vou gastar mais combustível. Portanto, o isolamento térmico, por mais que num primeiro momento não seja tão direta essa análise, esse vínculo, mas ele vai influenciar no consumo de combustível na caldeira. Melhor controle de processo, porque a gente vai saber efetivamente o que está chegando no nosso consumidor. Muitas vezes, dependendo do layout, da concepção da planta, a gente não tem medição de temperatura a cada ponto, então a gente tem que confiar nas propriedades do vapor que saem da caldeira. Esses sim, normalmente são medidos, e se a gente sabe o que está saindo ali e confia no sistema de isolamento térmico, a gente pode garantir que no ponto de consumo está chegando algo próximo daquele ponto de geração. Previne corrosão, porque se a gente tem menos perda de calor, a gente vai ter menos condensado na rede, e o condensado ele é um aspecto potencializador da corrosão pelo lado de dentro da tubulação. Então, se a gente está com vapor seco, a chance de ter corrosão é menor do que se a gente tem condensado. E o condensado ele pode ser evitado com um bom isolamento térmico. Absorve vibração, é um benefício secundário. A gente não vai fazer um isolamento térmico para absorver vibração, mas ele acaba contribuindo, e o vapor, por ser um fluido expansivo, compressivo, ele pode gerar essas vibrações, ruído, e o isolamento térmico ele vai contribuir com isso, né, nesse aspecto. E também ele protege as pessoas de superfícies quentes. Muitas vezes as tubulações estão passando em nível em relação ao piso, próximos a pessoas, a áreas de passagem que pessoas podem ter acesso, ou em passarelas, e essas pessoas, se encostarem na tubulação de vapor, certamente vão sofrer algum dano na pele ali. E esse isolamento térmico também vai contribuir para a proteção das pessoas, o que é bastante importante. Aqui alguns exemplos de alguns materiais e suas aplicações e faixas de trabalho. Eu vou chamar a atenção aqui apenas para as faixas de trabalho. Vejam que a gente tem isolamento térmico para refrigeração. Então, refrigeração, ar-condicionado, né, para temperaturas abaixo de 90 graus. Aí a gente já tem mais para vapor, efetivamente. Os de baixa temperatura é óbvio que no sistema de vapor não se aplicam. Mas os de média, que segundo essa tabela já tem uma faixa interessante, 325 graus, já abrange uma boa faixa aí do espectro de geração de vapor. E também temos materiais que suportam temperaturas acima desses 325 graus Celsius. Aqui eu trouxe como exemplo a condutividade térmica de alguns isolantes aplicados em sistemas de vapor. Vejam que a condutividade térmica aqui em watt por metro grau Celsius, todos inferiores a 1, a unidade. Vejam que a gente pode ter aqui o poliuretano, calha bipartida, ele é montado, né? Calha bipartida no sentido da sua montagem, 0,023 watts por metro grau Celsius. É de fato uma condutividade muito baixa se a gente comparar do aço. Do aço vai variar um pouquinho da composição, mas está na casa de 30 a 50 watts por metro grau Celsius, enquanto ali do poliuretano
está na casa de 0,023, então é uma redução muito grande, e com esse dado aqui dá para a gente ter noção da importância do isolamento térmico na conservação da energia e na preservação das características do vapor. E finalmente, assim como a tubulação, os acessórios, é importante a gente sempre fazer esse balanço do custo e do benefício, o quanto que a gente está disposto ou tem para gastar em relação ao benefício alcançado. E essa curva aqui é uma curva genérica, mas ela se aplica inclusive ao sistema de isolamento, em que aqui a gente tem, nesse eixo aqui a gente tem a espessura do isolamento. Então é óbvio, quanto maior a espessura, maior aqui vai ser o custo do isolamento, porque mais material a gente está gastando. Porém, por outro lado, menor vai ser a perda de calor, ou seja, a gente aumenta o custo, mas a gente aumenta o benefício. Agora, existe um limite, um ponto ótimo que a gente, e aqui essa curva está representando o custo total, e nosso papel então encontrar esse ponto ótimo aqui de custo e de benefício. Vale a pena colocar mais isolamento térmico, investir mais para obter um determinado economia de combustível, determinado benefício? Então, esse que é o grande segredo quando a gente fala em termos de isolamento térmico, especialmente aplicado aos sistemas de vapor. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula introdutória sobre os sistemas de distribuição, em que falamos um pouquinho, relembramos os aspectos de perda de carga e demos uma ênfase maior no isolamento térmico. No próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre a qualidade do vapor e o que deve ser feito no sistema para garantir essa qualidade. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.